Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. Aí nós teremos um Brasil melhor. Tenho certeza disso. E por falar em faltar médico, vamos à notícia do dia. Maria Elvira Salazar critica mais médicos. Escravidão moderna do regime cubano. Bom, já no longínquo ano de 2016, quando ainda trabalhava para um grande banco no Brasil, tive a oportunidade de conviver, de conhecer, de atender um dos médicos que fazia parte do programa. Embora haja divergências, mas nós vamos trabalhar aí com um valor médio estimado de cerca de R$3.000. Em 2016, o governo brasileiro repassava para cada médico, na sua folha de pagamento, R$10.000. Exatamente. Primeiro vamos entender o que foi o Mais Médicos. O Mais Médicos é um programa que foi criado durante a gestão de Dilma Rousseff, no ano de 2013, que visava atender principalmente as cidades com pouca infraestrutura, cidades interioranas, cidades que os médicos formados no Brasil não tinham interesse. Afinal, eles preferiam ficar em grandes centros, onde tinham uma melhor condição financeira e qualidade de vida. E, vejam bem, uma melhor condição de trabalho. Não digo que a condição era boa, ok? Mas era melhor e com certeza é melhor do que numa pequena cidade do interior do Brasil. E visando suprir esse déficit de profissionais no interior, foi criado então o programa Mais Médicos. Esse era o discurso. Vejam bem, o nosso programa vai além da notícia. O que na verdade acontecia, e o que aconteceu, se esse é um programa que você quer atender a população brasileira, então você faz uma parceria ou você abre a possibilidade para vários países. Você abre a chance para que profissionais de diversos países entrem no seu país e possam atuar. A gente pensando de forma prática, na Europa. Com a União Europeia, tem a livre circulação de pessoas. O diploma reconhecido num país da União Europeia, ele é válido em toda a União Europeia. Agora, por que um diploma no Paraguai, na Argentina, não tem validade no Brasil? Por que ao invés de levar o dinheiro para Cuba, vejam bem, agora começa a parte importante. Por que ao invés de levar o dinheiro para Cuba, o governo brasileiro simplesmente não abriu as portas para que a América do Sul e os países integrantes do Mercosul fornecessem médicos? Gente, tem muito brasileiro que vai para a Bolívia, que vai para o Paraguai, que ia para a Argentina para estudar. Enquanto que uma mensalidade de um curso de medicina no Brasil gira em torno de R$10.000 na média, no Paraguai hoje é menos de 2. O que é muito mais acessível. Porém, pela carga horária, pela língua, por algumas diferenças e também por conta do sindicato dos médicos, do Conselho de Medicina, sim, eles vão entrar na brincadeira também, porque eles também têm culpa. Porque eles criam essa reserva de mercado. Eles fazem questão de impedir que novos profissionais adentrem na área. Eles fazem questão de impedir que novos cursos de medicina sejam abertos, para que tenham menos profissionais nas ruas, que tenha menos profissionais atendendo o povo. E assim possam ganhar mais.
Por que não foi feito dessa forma? Permitindo que brasileiros viessem dos países da América do Sul e começassem a atender e dessem um prazo para fazerem a prova do Revalida. Isso aconteceu com o Bolsonaro, mas ninguém falou nada. Com o PT, o que acontecia é que era separado de cerca de 10 a 12 mil reais por mês, que era um valor destinado por médico. No entanto, chegava até o médico cerca de 3 mil reais. Há quem diga que seja ali na casa de 2.500, 4, mas na média em 3. Os outros 7 a 9 mil reais eram enviados diretamente para Cuba. E estima-se que nessa brincadeira foram enviados cerca de 5 bilhões de reais para Cuba. Enquanto o governo brasileiro, durante o governo Dilma, roubava o povo para fortalecer Cuba, nós passamos necessidades. Por isso atacaram Bolsonaro em 2018. Que, aliás, se você não acredita, vejam a data, 14 de novembro de 2018. Atualmente, Cuba fica com a maior parte do salário dos médicos cubanos e restringe a liberdade desses profissionais e de seus familiares. Eles estão se retirando do Mais Médicos por não aceitarem rever essa situação absurda que viola direitos humanos. Lamentável. Exatamente. Quando o Bolsonaro anunciou essa medida, que ele não mais repassaria o dinheiro para a ditadura cubana, eles decidiram tirar os médicos do Brasil. Imediatamente. E como eles fizeram isso? Quando mandaram os médicos para cá durante o governo do PT, a família ficava lá. E além disso, os médicos eram ameaçados, que haveriam espiões cubanos os perseguindo. Como eu disse, eu fui funcionário de uma grande instituição bancária. Eu atendia um profissional do Mais Médicos. A todo instante ele demonstrava atenção, e quando ele precisava comunicar comigo era por escrito. Só que isso não foi simples. Ele precisou entender que eu estava do lado dele contra o governo cubano, que eu jamais o denunciaria. Antes disso, ele não sentia confiança, ele tinha medo, porque a família estava lá. Sim, Cuba perseguia os médicos que aqui estavam. E por isso os médicos tinham que retornar, porque as suas famílias foram feitas de reféns do governo cubano. Foram as famílias dos médicos feitas de reféns com a anuência do governo Dilma Rousseff. Gente, as 3 pessoas envolvidas e que foram punidas com a perca do visto americano é pouco. O ministro do Lula, que fez parte dessa campanha, que defende o Mais Médicos até hoje, e a Dilma deveriam também entrar numa lei mais dura. Deveriam ser punidos pela Lei Magnitsky, digo mais, deveria ter um processo na Corte Internacional de Direitos Humanos. Afinal de contas, eles foram cúmplices de um crime grave, de um crime contra a população cubana, de um atentado contra os médicos e seus familiares, que foram feitos de reféns naquele país. E quando o governo americano anuncia hoje essa punição, pega todo mundo de surpresa, mas a gente já falava isso em 2016. Há quase 10 anos a gente vem avisando. Em 2018, Bolsonaro corroborou. A mídia o atacou como se ele estivesse destruindo o programa Mais Médicos. Quando, na verdade, ele estava destruindo o financiamento do governo cubano, feito pelo Brasil. Mas a culpa das tarifas é do Bolsonaro. A culpa do Xandão tomar a Lei Magnitsky é do Eduardo. A culpa não é desse governo incompetente. O Brasil está indo à falência, agora vão dizer que é pelas tarifas americanas. Não é pela parceria e cumplicidade com ditadores. Como eu disse, se vocês não entenderam ainda, cuidado. Daqui a pouco pode ser tarde demais e o Brasil estar desligado do resto do mundo. Estar desligado do sistema SWIFT, com bancos sem poder fazer negócios internacionais e pior, sem internet.
Assim funciona uma ditadura. Assim funciona a censura. E por falar em se aproximar de ditadura e de censura, vamos falar um pouquinho de economia então do que vem acontecendo?